Olá, é um prazer estarmos novamente juntos para o nosso encontro com a literatura. Meu nome é Edmilson Caminha e nós vamos falar hoje sobre crônica, que é um dos gêneros mais apreciados pelo leitor brasileiro. Por quê? Porque a crônica, por sua própria natureza, é como uma conversa do escritor com você. É um texto curto, informal, em que você parece que está dialogando com o escritor sobre assuntos das mais variadas naturezas, coisas do cotidiano, reflexões sobre a vida, sobre a humanidade, né, sobre a realidade do país em que nós vivemos. E em Minas Gerais nasceu um dos mestres da crônica brasileira. Eu falo de Fernando Sabino, o nosso querido e saudoso Fernando Sabino. Ele nasceu em Belo Horizonte, no ano de 1923, e morreu no Rio de Janeiro, onde viveu 40 e tantos anos da sua vida, em 2004. Um detalhe curioso é que Fernando morreu um dia antes de completar 81 anos de idade. Então, um dia antes do seu aniversário de 81 anos, Fernando nos deixou. E foi um cronista admirável, que fez parte de uma grande geração da crônica brasileira. A que pertencem, não por coincidência, vários outros mineiros, como Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino. Então, são mestres deste gênero tão saboroso, tão agradável, que é a crônica. Eu estou na Biblioteca Pública Luiz Camilo de Oliveira Neto, da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. E no nosso acervo, nós temos muitos livros do Fernando Sabino. Eu peguei, por acaso, um deles, que é A Mulher do Vizinho. O Fernando era um mestre em bons títulos. Os títulos dos livros dele sempre eram instigantes, sempre despertavam a curiosidade do leitor. Então, que mulher é esta? Que vizinho é este? Que história o Fernando Sabino contou sobre esta mulher do vizinho? Porque os cronistas, eles são, antes de qualquer coisa, grandes contadores de história. Quando você ler uma boa crônica, a impressão que você tem é a de que você não está lendo, você está ouvindo. É como se o escritor estivesse ali ao seu lado, ou no sofá da sua casa, ou na mesa de um bar, conversando com você e contando histórias que são sempre interessantes, histórias que muitas vezes valem pelo bom humor ou pelo conteúdo reflexivo, filosófico, né? Mas tudo sempre com muita leveza, né? Diferentemente, por exemplo, de um romance. O romance é uma história longa, às vezes o romance tem 300 páginas, 400 páginas, muitas vezes mais. A crônica não, a crônica ela é sempre curta, sempre prazerosa e sempre agradável. Nós falamos em romance, Fernando Sabino também foi um grande romancista. Ele escreveu romances admiráveis, como O Encontro Marcado, O Grande Mentecapto, O Menino no Espelho. Então, o Fernando também era bom neste gênero que exige muita competência e muito talento do escritor, que é um romance. Então, fica a dica para os nossos amigos do Encontro com a Literatura: ler as crônicas de Fernando Sabino, este escritor que engrandeceu a literatura de Minas Gerais e honrou a literatura brasileira. Obrigado, até a próxima.